Sonoplastia, abaixando um pouquinho. Salve, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Um prazer tê-los aqui comigo mais uma vez. E o negócio que travou. Travou não, né? A ver. Eu não acredito que isso travou. Aqui. Chuva do volume. Ah, estamos aqui, ó. Tô todo atrapalhado aqui, meu Deus. Legal. Tudo bem com vocês? Estou aqui me organizando aqui com
com essa internet. Deu uma travadinha aqui, eu tô achando que vocês não estão me vendo. Dê um alôzinho para mim aí, por favor, aqui como é que tá a imagem, o som, etc. Pra gente poder fazer a nossa live aqui com tranquilidade, né? Enquanto você se organiza aí, vai chamando o pessoal, manda o link para os seus amigos. Eu vou agradecendo aqui a presença de pessoas muito queridas que estão aqui, ó. Olha, Jane Walker, um beijão, Jane, obrigado. Ana Luísa, minha querida, diretamente de Los Angeles. Tio tá muito feliz em ver você, ver as suas postagens, que você seja muito feliz por aí. Madrinha Lili Leite, um beijão. Marilene Macarini, minha querida assistente social. Cláudio Damião dos Santos. Cida Assunção, minha linda, obrigado. Rodrigo, grande Rodrigo. Aguinaldo Alves, Gerson Pereira. Rapaz, o pessoal tá assíduo aqui na nossa transmissão, hein? Fico muito feliz com vocês, por vocês estarem aqui, né? Em respeito ao feriado de ontem, né? Dia da Pátria, Dia da Independência, né? Vou tentar ser mais ligeiro na live para você poder aproveitar hoje um pouquinho mais do descanso que começou ontem, né? Tô passando os meus slidezinhos aqui com mensagens subliminares para eventualmente alguém que se encaixe nelas, né? Muito feliz com as minhas caminhadinhas, com as minhas conversas aí ao longo do município. Tô bastante otimista, sabe? Já percebo que algumas pessoas querem e precisam discutir São Sebastião com mais profundidade, não apenas com as notícias aí pagas, não apenas com as mãos e bocas pagas pelo governo, mas uma versão que mostre o outro lado da moeda, né? O nosso compromisso não é com cargos, não é com dinheiro, não é com agrados do poder público. Nosso compromisso é tentar levar até a população uma informação fiel do que realmente está acontecendo dentro da prefeitura de São Sebastião, né? Então eu confesso para vocês, eu já fiz muitas caminhadas ao longo desses quase 35 anos que eu estou aqui de volta em São Sebastião como médico e me adentrei pela vida política, né? E a minha alegria é muito grande de saber que as pessoas começam a gostar de discutir São Sebastião, sabe? Até aquelas pessoas que de uma maneira ou outra estão ligadas aí no governo e que estão ganhando dinheiro, né? Vamos resumir, mas que tem um espírito crítico muito grande, tá? Então eu estou bastante feliz. A nossa caminhada não é de hoje, sabe? Nós temos uma caminhada política há muito tempo dentro do município de São Sebastião. Eu voltei para a cidade em 1985. Eu saí daqui para me formar médico. Me formei médico na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Depois me especializei em cirurgia geral e voltei para casa em 1985, aqui para São Sebastião, né? Para exercer a minha profissão aqui como cirurgião. E desde então eu estou nessa lida, né? Trabalhei anos e anos dentro do Hospital de Clínicas de São Sebastião. Meu coração está grande parte ali dentro daquelas paredes antigas do nosso Hospital de Clínicas. E na política foi um envolvimento quase que natural, dado ao meu envolvimento muito profundo dentro da área da saúde. Então eu tinha um currículo bastante rico dentro do mundo da administração pública, né? Com experiências muito interessantes e importantes. Até que eu cheguei ao cargo máximo, que é o cargo de prefeito de 2005 a 2008. Um cirurgião saiu do centro cirúrgico e ocupou o cargo de prefeito de São Sebastião. Não tinha muito traquejo político, confesso, sou obrigado a confessar, né? A minha formação era de resolutiva, por isso que eu fiz cirurgia como especialidade,
não poder-se-ia titubear em nenhum momento, e eu levei isso dentro para a administração também. Fomos felizes. Eu não consegui ser reeleito porque não me curvei a algumas coisas da política tradicional, mas deixamos uma marca bastante importante dentro da história das administrações públicas de São Sebastião. Nossa equipe é tida como uma das que fez boas realizações dentro do governo municipal. E a gente está nessa trajetória tentando demonstrar, com a experiência adquirida na prática e também com a experiência adquirida através de estudos e formações, que as coisas não andam bem dentro da nossa cidade. E a gente gostaria que isso não continuasse assim por muito tempo, né? E há uma oportunidade bastante interessante daqui a 2 anos, quando teremos as eleições municipais. E nessas eleições municipais nós estaremos presentes, participando, tanto no cargo majoritário quanto nos cargos proporcionais. Eu estou tentando ativar a população desde já, porque o tempo passa muito rápido. Se você deixar para tirar as informações e o conhecimento que você precisa para decidir bem o seu voto só lá em 2024, nós poderemos errar novamente, sabe? E isso custará muito caro para a nossa cidade. E o interesse é um só: retomar o município para um caminho de desenvolvimento e seriedade dentro da política. Perdemos isso, nos últimos anos nós perdemos isso. Hoje é muita fanfarronice, muita propaganda, muita publicidade, muitos gastos desnecessários, e um município que não consegue sobreviver com um orçamento de 1,2 bilhão. Precisa ainda tirar empréstimos em banco, precisa ficar esmolando de pires na mão emendas parlamentares, convêniozinhos com alguns órgãos do governo estadual e do governo federal, e não consegue suprir as necessidades básicas da população. E eu vou demonstrar aqui mais uma vez alguns pontos em que você pode confirmar o que eu falo, né? Esse orçamento bilionário, né, não é suficiente para deter a gana, né, dos administradores atuais. Eles precisam de mais, estão sedentos por dinheiro. A vida deles muda bastante, mas a vida da nossa comunidade não muda tanto assim, né? A gente tem poucos avanços do ponto de vista administrativos e sociais dentro do município de São Sebastião, e é preciso que a gente mude esse modo de governar para uma política mais séria e comprometida com as necessidades da população, né? Eu posso e me permito dizer que as necessidades dos governantes que estão atualmente no governo estão satisfeitas, porque eles estão deitando e rolando no dinheiro público à vontade, e o patrimônio dos mesmos cresce assustadoramente, a olhos vistos, dia a dia. E os avanços nas políticas sociais, né, nas políticas estruturantes do município são muito poucas. Não nasci hoje na política, para que bem entendam, né? Então eu tenho toda a liberdade de pedir a vocês que aproximem-se do nosso grupo, para que a gente possa colocar essa experiência em prática a partir de 2025. Aqui, ó, quando eu comecei lá atrás, ó, ainda tinha cabelinho preto, bastante, tinha barbinha preta, bastante, né? Ainda não era tão gordinho, fizeram uma charge ali com uma bochecha, que eu vou falar um negócio para vocês. Mas a gente está há muitos anos na luta aí, sem esmorecer. Nós não baixamos a guarda em momento nenhum. Essa semana, mais precisamente segunda-feira, teve eleição aqui na Câmara Municipal para a nova mesa diretora que vai iniciar os trabalhos a partir de 1º de janeiro de 2023. Serão 2 anos, 23 e 24. E tivemos a eleição aí de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário.
Obviamente o presidente vencedor, já sabíamos disso há alguns tempo atrás, foi o vereador Marcos Fulli, o vice-presidente é o Daniel Simões, lá da Costa Sul, primeiro secretário é o André Pierobon e o segundo secretário é o Ercílio, né? O vereador Ercílio. Eu desejo a eles muito boa sorte, né? Que eles façam um bom trabalho na Câmara Municipal e que se realize aquilo que os bastidores falavam, né? E ousaram até dizer isso na posse lá, né? Na eleição, na posse não, a posse será em janeiro, né? Eles ousaram dizer que a Câmara Municipal não será capacho do Poder Executivo, porque até então nós não percebemos isso. Nós percebemos que a Câmara Municipal de São Sebastião, nesses 2 anos agora, para dizer só desses 2 anos, foi extremamente subserviente aos desejos do prefeito municipal. E efetivamente, não fosse uma ou outra atitude isolada de 1 ou 2, 3 vereadores no máximo, né? O Poder Executivo deitaria o cabelo, porque a Câmara Municipal de São Sebastião, eleitos para representar o povo e com definição constitucional para fiscalizar o Poder Executivo, não fiscalizaram absolutamente nada. Se não fosse o voluntarismo aí de alguns cidadãos abnegados, né, em fazer denúncias e apresentar as coisas para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, né, para o Tribunal de Contas, para os órgãos que devem controlar o poder público municipal, nada teria acontecido, porque eles engoliram tudo que o Poder Executivo mandou e ainda prestaram homenagens e se curvaram aos desejos do alcaide. Então o vereador Marcos Fulli assume com um discurso de independência, né, de altivez, e eu vou torcer para que isso aconteça, sabe? Então nós iniciaremos o ano de 2023, né, com uma novo comando na Câmara Municipal, mas nós estaremos vigilantes aqui para apontar toda vez que a Câmara Municipal se curvar ou aceitar os agrados do senhor prefeito e se negar a fiscalizar o Poder Executivo, que é o papel que deve fazer a Câmara Municipal por definição legal. O Poder Legislativo não está ali para receber favorzinhos, carguinhos, gratificaçõezinhas, benesses, né? Ele está ali para fiscalizar os gastos e os atos do Poder Executivo Municipal, porque assim a população o disse ao elegê-los como os seus representantes no Poder Legislativo. Bom trabalho, boa sorte e que prospere a independência do Poder Legislativo de São Sebastião, que até agora não tivemos essa mostra. Eu não vou falar das conversas de bastidores e como é que a coisa aconteceu, porque alguns vereadores ficaram meio melindrados, né? Mas nós sabemos como é que as coisas acontecem nos bastidores, sim, senhores vereadores. Então fiquem tranquilos que nós sabemos, mas vamos nos permitir um pouquinho vamos nos conter um pouquinho, aguardar como é que se desenrolarão os trabalhos a partir de 2023, né? Parabéns aos eleitos. Não vou dar parabéns aos que saíram, porque eles não cumpriram direitinho o seu papel. Embora muitos deles sejam meus amigos, né? Meus amigos. E espero tê-los ao meu lado. Espero tê-los ao meu lado, lá em 2024, na caminhada, com uma postura que se espera de um vereador, né? Essa semana foi meio tenebrosa para o senhor prefeito, sabe? Tenebrosa. Coisas que estão acontecendo, que foram denunciadas há muito tempo, de repente começaram a aparecer algumas decisões aí que demonstram tudo aquilo que a gente tem falado. Que o Poder Executivo Municipal, ele é malemolente, ele é gastador, ele é inoperante, não tem qualquer apego ao respeito às leis, faz o que bem quer, como se o município fosse deles e eles não devessem explicações para ninguém.
e que vão resolver tudo na conversinha, ou então na remessa de camarões grandes para aqueles que devem tomar conta da fiscalização e do controle do Poder Executivo. Às vezes os camarões não são suficientes ou então não são entregues efetivamente para aqueles que deveriam recebê-los, né? Então veja, a primeira pancadinha da semana era previsível e ia acontecer. O Elton Romano resumiu aqui para nós, então vou utilizar a reportagem dele porque a história é bastante longa. Os senhores se lembram perfeitamente, né? Que lá em 2017, 2018, o prefeito fez duas reformas administrativas, aumentando brutalmente os cargos comissionados da Prefeitura de São Sebastião e efetivamente não dando atribuições de chefia, direção ou assessoramento a esses cargos comissionados. Eram cargos que poderiam ser exercidos por qualquer servidor público de carreira. Mas o senhor prefeito criou um verdadeiro armário gigantesco, um closet gigantesco de cabides para acomodar todos os seus apaniguados políticos, os amantes, os maridos das amantes. Isso é dito pelo Ministério Público, viu? Não é pelo Dr. Juan, eu só estou repetindo a frase que o promotor colocou lá na ação, né? E transformando a Prefeitura de São Sebastião numa verdadeira Sodoma e Gomorra, num verdadeiro bordel de cargos desnecessários que poderiam ser atribuídos aos funcionários públicos de carreira. Foi condenado em duas ações de improbidade que acabaram se juntando, né? Está com os direitos políticos suspensos até o trânsito em julgado, né? E o prefeito insiste em querer recompor essa ação. Perdeu mais uma, né? Fez um embargo de declaração em cima da decisão do Tribunal de Justiça e os embargos foram simplesmente rejeitados, porque não há mais o que tentar se explicar, porque o prefeito foi advertido pelo Ministério Público, por assessorias, pela oposição, pela imprensa séria do município, por uma série de autoridades públicas, às vezes não com cargos, que lhe disseram: não faça isso, que isso é irregular, isso é inconstitucional, isso vai lhe custar muito. E custou. Mas como ele não pode ser mais candidato a prefeito, porque já foi reeleito, né? Ele pensou que isso não lhe causaria nenhum transtorno. Pode lhe causar sim um transtorninho, né? Porque do jeito que está desembolsando o dinheiro da Prefeitura de São Sebastião para apoiar deputados federais e estaduais, senadores e governadores, de uma maneira desbragada, vocês estão vendo aí pelos vidros dos carros, pelos comitês instalados, pela grande mobilização dos cargos comissionados, ele deve estar almejando alguma boquinha depois que sair da Prefeitura de São Sebastião. E se tiver definitivamente enrolado na justiça com condenações e suspensão de direitos políticos, vai ser difícil ele ocupar algum cargo por aí de favor de algum desses inúmeros que estão recebendo recursos em suas campanhas eleitorais, comandados pelo prefeito de São Sebastião. Vamos estar atento a isso, né? Vamos estar atento a isso. Então, aquela ação civil pública, que eram duas, dos cargos lá de 2017 e 2018, já foi por terra, né? E agora nós estamos aguardando ansiosamente que, não satisfeito com essas duas, fez mais uma em 2019, aumentando mais ainda os cargos comissionados e aumentando mais ainda os valores dos salários dos comissionados. Essa também já está para ser julgada, nós estamos aguardando a decisão agora para esse mês, mais tardar o mês que vem, quando será declarada a inconstitucionalidade da grande maioria ou quase totalidade dos cargos irregularmente criados. Ao se declarar essa inconstitucionalidade, vai se dar um prazinho
90 dias, 180 dias, 120 dias, para que o prefeito exonere todos os cargos comissionados que estão hoje na Prefeitura de São Sebastião, né? Isso é para breve. Vai acontecer isso, Juan? É o que se espera que aconteça, porque já aconteceu anteriormente, né? E agora também deverá acontecer. Aí esses que estão ocupando os cargos, o que vai acontecer? Eles vão ter que entregar os cargos. Se forem funcionários públicos, continuam dentro da prefeitura nas funções de concurso. Se não forem funcionários públicos, voltam para a iniciativa privada, saem do poder público. E o prefeito vai aceitar isso de bom grado? Não, ele deve estar preparando outra reforminha administrativa, novamente com 5.000 páginas de baboseiras, para tentar manter esses cargos para a eleição municipal lá em 2024. Essa vai segurar agora para as eleições de presidente, governador, deputados e senadores. Vai conseguir segurar os cargos, tanto é que eles estão na rua aí, eufóricos, excitadíssimos, com a incumbência de carregar, mesmo que não conheçam, nomes de candidatos aos cargos eletivos deste ano, né? E para que isso não se desestruture totalmente, ele vai apresentar uma outra reforminha administrativa, né? Para manter mais algumas centenas de cargos comissionados caminhando para a eleição de 2024, porque ele precisa desses cabos eleitorais, né? Doutor Juan, o senhor quer mal essas pessoas que estão ocupando os cargos? Mas nem de longe, nem de longe. Eu quero mal no bom sentido, difícil, né? Quero mal no bom sentido àqueles que criam essas situações de constrangimento para essas pessoas e que caem sobre o orçamento do município como se fosse dinheiro deles, quando na verdade esse dinheiro é do povo de São Sebastião. Então teria que ser bem gasto e com responsabilidade. Então ainda tem mais uma ação de inconstitucionalidade para estourar esse ano, e os comissionados ficarão numa situação estranha por culpa do senhor prefeito. Não é por culpa da oposição, não é por culpa do Ministério Público. É porque esse menino que está no cargo não pensa em nada mais do que fazer claque para suas pretensões políticas e dos seus apoiadores, né? Teve mais uma pancada? Teve! Eu argumentei com vocês e mais uma vez o Elton Romano fez um resuminho para nós aqui, então créditos ao Elton por fazer esses resumos que a gente aproveita, né? Esse absurdo que o senhor prefeito criou de tentar explorar, assim, eu poderia usar até a palavra extorquir aquelas empresas que fazem uso de transporte coletivo para trazer turistas de um dia ou coisa que o valha para visitar São Sebastião. Ele criou um raio de uma taxa de turismo num valor tão exorbitante, tão gritante, que as empresas de turismo, uma empresa de turismo aqui de Pinda, entrou com uma ação na justiça pedindo para que se revogasse essa lei, porque isso é abusivo. E o termo taxa está equivocado, porque a taxa pressupõe que ao pagá-la você receba um serviço em troca. Como é taxa de iluminação pública, né? Você recebe energia elétrica. Como é taxa de coleta de lixo, as pessoas recolhem o seu lixo. Mas para entrar no município, para frequentar a praia, talvez essa taxa deveria ser paga ao nosso bom Deus, né? Isso fosse depositado, porque vem para visitar as belezas naturais que Deus nos deu, né? Não é apertando e extorquindo que se vai melhorar a qualidade eventual, como alegam os prefeitos por aí, a qualidade do turista. Não, todos têm direito a frequentar as praias, não apenas os mais abastados ou os que vêm com carros importados. Todos têm esse direito. O que nós temos que ter são estruturas compatíveis que recebam essas pessoas e ordenem e organizem essa frequência às praias, né? Nós estamos
entendendo assim, nesse governo tucano que está instalado dentro da prefeitura de São Sebastião, a nossa cidade é para poucos, não é para os brasileiros, era para poucos e abastados brasileiros que possam dispor de muito dinheiro para frequentar a nossa cidade. E não houve nenhuma explosão de turismo no nosso município. Não houve. Tudo é propaganda enganosa. Nós estamos na mesma condição que estávamos há 10 anos atrás. Então, parabéns à empresa que conseguiu fazer com que se impedisse essa cobrança desmesurada de recursos. E eu levanto uma questão aqui. Algum vereador aí tem a curiosidade de pedir: senhores vereadores, estamos entrando numa nova era, há uma nova administração para ser empossada na Câmara Municipal. Peçam todos os valores e discriminação de todos os carros, ônibus, etc. e tal, que frequentaram os espaços públicos, que pagaram essas taxas. As informações que nós temos é que não há controle algum. É um papelzinho sem nenhum controle que é entregue na mão de quem quer que seja, retirado de um bloquinho de rascunho e entregue àquele que pagou 2.000, etc. reais para frequentar as praias do município de São Sebastião. Senhores vereadores, peçam isso e os senhores vão ter uma surpresa. Pelos valores demonstrados, vão perceber que quase ninguém frequentou São Sebastião nesses 6 anos de governo tucano. Peçam e vocês vão ter uma surpresa tremenda. Essa me deixou muito feliz. Feliz por quê? Eu venho falando com vocês já há algum tempo, desse descaso, desprezo abominável que essa administração tem para com as pessoas que se encontram em condição de moradia, moradores de rua. É um descaso absurdo. Obviamente que a gente entende que a população de moradores de rua aumentou genericamente, de maneira geral, ao longo de todo o país. Sim, as condições de pobreza e miséria aumentaram tremendamente no país nesses últimos anos. A fome aumentou tremendamente nesses últimos anos dentro da nossa nação. Não poderia ser diferente em São Sebastião. Então muitas pessoas não conseguem mais manter uma moradia, então elas passam a morar na rua. Esses cidadãos, na minha opinião e de muitos especialistas, eles não são os culpados da situação. É uma condição social toda complexa que os colocou nessa condição. E o poder público não se pode furtar a auxiliá-los e principalmente ampará-los, diminuindo o máximo possível o sofrimento dessas pessoas que estão aí debaixo das marquises, nos bancos das praças, nos jardins públicos, sem nenhuma atenção do poder público, especialmente em São Sebastião, porque isso gera um problema social tremendo também, que é essas pessoas passarem a ser extremamente discriminadas e rejeitadas pela sociedade, como se eles fossem os culpados exclusivamente da situação. Então eu fiquei muito feliz aqui, que eu venho falando isso já faz tempo, você bem se lembra, né? Mostro foto toda hora, mostro filminhos toda hora, insisto toda hora. Tá muito cômodo para o poder público deixar a situação correr solto. Isso vai criar mais problemas lá adiante, porque ao se ter essa condição de abandono, não apenas moradores de ruas desvalidos, aqueles que apresentam uma dificuldade em se prover de recursos, né? Mas vão começar a aparecer pessoas realmente envolvidas em crimes, fora da lei,
vão começar a se aproveitar dessa situação e ocupar esses espaços também, com tráfico de drogas, com exploração de prostituição, com exploração desses indigentes, etc., desses moradores de rua. Isso é a regra. Então o poder público tinha que entrar aí e cortar isso aí de alguma maneira, né? Ou selecionar de alguma maneira para inibir esses maus elementos que podem atrapalhar essa condição já precária de vida de alguns, né? Mas aqui em São Sebastião simplesmente se vira de costas. Não, o MP não deixa mexer com eles. Eles têm direito de ir e vir. Não, senhor. Isso é postura de covarde, administração covarde e irresponsável. Então agora a Defensoria Pública, né, em 2020, né, há cerca de 2 anos, entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de São Sebastião e saiu a decisão. E o juiz mandou o prefeito se coçar. Ele tem que criar uma casa de passagem, dar assistência a essas pessoas, colocar um local para eles se abrigarem, para se alimentarem, para fazerem sua higiene pessoal e ter um controle maior do poder público sobre essas pessoas, né? E tem um prazo, até 180 dias. Eu nem vou ler as frases que o senhor prefeito diz, por que é que não fez isso até agora, porque chega a ser irracional, chega a ser canalha o que ele fala, que o município não tem condições financeiras de ordenar isso aí. Ei, estamos falando, e o próprio juiz assevera aqui, o Ministério Público também, de um dos municípios mais ricos do país per capita, e não tem condição de dar uma assistência a essas pessoas e criar uma situação melhor. Municípios menos providos de recursos que o nosso já fazem isso de uma maneira simples, não suntuosa, mas dão uma assistência a essas pessoas, né? São Sebastião, simplesmente o poder público virou de costa, e quem paga o preço é a sociedade sebastianense, que se sente acuada com essa situação, né? Então parabéns à Defensoria Pública, e não tenha dúvida que eles vão recorrer disso aqui e tentar embarrigar até onde der, mas já está feita a decisão e espero que, se não cumprirem, que eles sejam penalizados, né? E a grande notícia que nós estamos esperando e que está no forno, já está saindo, é o resultado final do inquérito da Operação Mar Revolto. Vocês se lembram? Mar Revolto é aquela operaçãozinha feita pelo GAECO, pela Polícia Federal, que entrou na casa de um monte de autoridades públicas do município de São Sebastião e de empresários para coletar material a respeito do desvio absurdo de recursos que foi feito durante a pandemia. Embora esteja em segredo de justiça, as informações que nos chegam, né, sigilosas, óbvio, né, é que isso está prestes a estourar. O relatório final do inquérito, com indiciamento, pedido de prisão e outras cocitas más, em cima de todos aqueles que foram investigados na Operação Mar Revolto: prefeito, vice-prefeito, secretários, ex-secretários, diretores, empresários, uma série de pessoas que participaram desse grande crime que se fez com a população de São Sebastião. Hospital de campanhas que nunca foram utilizados, compra de materiais superfaturados, testes desnecessários, locação de drones, etc. e tal, coisas totalmente inócuas. E São Sebastião teve o mesmo resultado que qualquer outra cidade que se portou com mais honradez do que a nossa. Em compensação, o dinheiro desviado e superfaturado fez muito bem para alguns dirigentes públicos do município e para alguns empresários amigos do poder.
Essa eu tô esperando, mas de uma maneira que você não tem ideia, cara. Esse seria o coroamento, a cerejinha do bolo para provar tudo aquilo que a gente vem falando aqui, se esguelando, etc, sobre esses malfeitos que estão acontecendo nos últimos 6 anos no município de São Sebastião. Essa irresponsabilidade tremenda com o dinheiro público. Como é que a gente não percebe isso, Juan? É simples, ó. Você faz toda a malandragem que você fizer e cria uma propaganda totalmente linda, enganosa, cheia de luzes, de realizações, que tenta ocultar isso aqui, ó. Você obviamente tem acesso a essa situação aqui. Luzes, festas, realizações, eventos, etc. Isso aqui poucos têm acesso. Aqueles que entram a fundo dentro das malandragens do poder público. Essa parte aqui é com a gente, tá? Essa parte aqui você olhe e não se entusiasme. Saiba que para todo esse efeito coreográfico, cinematográfico, por trás disso existe uma grande quadrilha que está destruindo o orçamento e a estrutura administrativa da Prefeitura de São Sebastião. Esse é o nosso papel. Eu vou falar aqui, e quando você chegar lá em 2024, quando a gente for aí falar para você, lembra? Eu espero que você se lembre. Porque eles novamente vão tentar criar uma cortina de fumaça brutal e, à custa de muito dinheiro, tentar levar o voto da população para se perpetuarem aí no poder. E nós vamos fazer tudo que tem para fazer. É assim, doutor Juan? Eu falo para vocês assim, ó. É tudo bem mascarado, é tudo bem pintado, é tudo muito bem iluminado, tudo bem divulgado. São mais de 30 profissionais do Departamento de Comunicação da Prefeitura de São Sebastião para criar essa imagem de eficiência. Aí você vai na rede social, eu vou mostrar rapidamente para não comprometer ninguém. Você vai na rede social, pega pessoas dizendo assim: bom dia a todos, estou indignada com a situação da nossa saúde aqui em Camburi. Estou com um filho sentado, etc, parará, e relata aqui um descaso absoluto com o atendimento. As pessoas se sensibilizam, assessores de vereador, aqui o Chano, amigo querido, diz assim: estarei passando não se deve falar, tá? Passarei agora isso ao governador ainda não, ao vereador Wagner Teixeira, etc, né? De repente entra alguém do governo na conversa. Neide, eu falei o nome sem querer. Não sei o que aconteceu, mas se eu puder ajudar, estou à disposição. Quer dizer, um governo antenado nas redes sociais, porque nas redes sociais é o único canal que a população tem liberdade para dizer toda a bagunça que está dentro do sistema de saúde. Quando entra alguém do governo, a medida é tenta abafar. Aí se começa a tentar contornar. Mas se eu puder ajudar, estou à disposição. Você precisa de consulta para que especialista? Tal. Por favor, me passe seus dados no PV que vou verificar o que está acontecendo. Pronto, acaba a conversa. Por que você está dando esse recado, Juan, e mostrando isso aí? Porque eu estou dizendo para os senhores com clareza: todo o sistema da Prefeitura de São Sebastião hoje, de serviço social, em especial o da saúde, ele se faz e se resolve através de favores pessoais. As pessoas... Estou dando um beijo para minha netinha linda que apareceu ali, minha Alice. Isso não se resolve pelas vias comuns. A pessoa chega no posto de saúde, pede uma consulta, pede um exame, pede um atendimento e dentro do sistema se resolve a questão. É preciso que as pessoas se socorram de mídias sociais, é preciso que as pessoas se recorram em favorzinhos de vereadores ou de políticos influentes para ter o seu problema atendido, quando isso deveria estar sendo resolvido dentro do sistema de saúde. É disso que eu estou falando para os senhores há algum tempo. Eles estão destruindo
a estrutura da Prefeitura de São Sebastião em favorecimento a prestígio de políticos e prestígios de pessoas que têm pretensões políticas. Quando fazem isso, fura a fila, agiliza para alguns, mas aqueles que não têm essa oportunidade esperam meses e meses por algum tipo de atendimento ou por algum exame. Então, isso foi para exemplificar. Mete na rede social, rapidamente alguém fala, intercepta. Vai lá, busca o reclamante, leva para o cantinho, tira da rede social e vai resolver o problema. E todos os demais que tiverem esse mesmo problema ficarão com o problema, a menos que sejam conhecidos e que tenham influência junto a algum político. E também dentro da saúde eu fiquei assustadinho, bastante assustado, porque em agosto, mais precisamente em 5 de agosto, foi aprovado o piso salarial para a enfermagem. Um projeto desse querido senador aqui, que é o Fábio Contarato. E esse piso da enfermagem foi aprovado praticamente por unanimidade dentro do Congresso Nacional e levado à sanção do presidente. O presidente retirou do projeto a parte que falava dos reajustes anuais, mas sancionou o piso nacional da enfermagem. Houve uma grande euforia, todo mundo ficou muito contente, eu também, porque durante a nossa gestão a gente fez isso, nós equiparamos o salário da enfermagem ao salário de médico. Na época eu fui muito criticado, e é exatamente isso que se tem que fazer, certo? Profissionais da saúde têm salários mais ou menos equiparados ou equivalentes ou dentro de uma faixa compatível. E agora, depois de muitos anos, o Congresso Nacional aprovou. O pessoal da enfermagem aqui, nos bastidores, nos procurou e disse assim: doutor Juan, eles estão dizendo que só vão pagar o nosso piso salarial a partir de janeiro. E me perguntaram se era possível isso. Eu disse: olha, eles podem usar um argumentinho bastante chulo, que é o argumento da lei eleitoral, que eles não poderiam dar aumento salarial agora em período eleitoral. Não cola, porque isso seria uma decisão federal, então estaria autorizado a se praticar esse aumento, e as eleições não são municipais, as eleições são a nível federal e estadual, E me pediram para eu tecer alguns comentários e falar alguma coisa. Eu falei: vamos aguardar um pouquinho, porque entrou uma ação, uma ação por parte das associações de hospitais e medicina particular, etc. e tal, questionando esse piso nacional. E eu confesso para vocês que eu fiquei bastante preocupado quando o ministro Barroso ele suspendeu a eficácia do piso salarial para a enfermagem, porque houve um questionamento de que as clínicas privadas, hospitais privados não suportariam esse aumento salarial. Então ele deu uma decisão liminar, suspendendo por enquanto se recebe mais documentação. Olha, eu fiquei bastantíssimo preocupado com essa decisão, porque não cabe, na minha opinião, não cabe essa discussão se vai haver ou não quebradeira, demissões, etc. e tal, porque isso é mérito. E não está em discussão o mérito numa ação de inconstitucionalidade. Está em discussão apenas se foi feito tudo regularmente dentro da lei ou não. Então, minha solidariedade ao pessoal da enfermagem, porque eu acredito que amanhã, se respeitar o que foi falado em termos de agenda, amanhã o plenário vai derrubar isso aqui, o plenário do STF vai derrubar, porque isso é uma decisão totalmente esdrúxula, na minha opinião. Então, o pessoal da enfermagem aí conta com a minha solidariedade e o meu apoio e a minha torcida
para que essa decisão do ministro Barroso caia e para que vocês façam jus a receber esse piso nacional, porque é o mínimo que se possa fazer para aquela classe que efetivamente carrega o piano, sabe? Não tem quem é mais, quem é menos, se médico é mais, enfermagem é menos, não. A enfermagem faz o seu papel e carrega o piano. A estrutura toda, o peso do atendimento é carregado pela enfermagem, sem dúvida nenhuma. Enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e essa retaguarda toda que provê ou que assessora ou que complementa o trabalho do corpo médico. Então vocês têm o meu apoio e a minha torcida para que amanhã caia essa decisão do Barroso no plenário do STF. E se a Fundação de Saúde e a Secretaria da Saúde não aplicar isso imediatamente, se cair amanhã a decisão, eu vou começar a falar aqui todo dia que eles estão enrolando vocês tremendamente e que a prefeitura tem orçamento suficiente para arcar com essa elevação. Quero crer que em algumas situações nem será elevação, uma pequena correção no salário do pessoal da enfermagem, né? Ok? Então, pessoal, muita fé, oração, que vai dar tudo certo. Eu não ia passar em branco aqui, apesar do adiantado da hora, em comentar sobre ontem, o dia 7 de setembro. O dia 7 de setembro, onde se comemorou o bicentenário da independência do nosso querido Brasilzão, foi meio atípico. No cenário nacional, uma confusão tremenda, uma tremenda distorção entre solenidade cívico-militar e campanha eleitoral, com frases proferidas que nos envergonham tremendamente. Não se trata aqui de ser contra ou a favor qualquer candidato, mas o uso dessa data importantíssima para o brasileiro, né, e que foi pródiga em episódios que nos entristecem e muito. Então cada um faz a sua avaliação aí para aquilatar, né, se isso poderia ter acontecido dessa maneira, tá bom? E em São Sebastião, em São Sebastião eu fiquei feliz, porque a Prefeitura Municipal de São Sebastião, a Secretaria de Educação do município de São Sebastião, eles utilizaram várias coisas que são oriundos lá do nosso governo. Então, o convite para os desfiles da Rua da Praia foram feitos com essa imagem aqui. Olha que coisa mais linda, né? Uma praça que é a reprodução ou reproduz a bandeira do nosso querido Brasil. Foram elogios para todo lado. Nossa, que lindo essa praça em forma de bandeira, eu não conhecia, etc e tal. E a assessoria de comunicação da prefeitura se virando para não dizer que essa praça foi feita no nosso governo em 2007. Em 2007 se comemorou os 200 anos de nascimento do almirante Tamandaré, o patrono da Marinha do Brasil. Então essa é a praça que tem aqui, próximo à Capitania dos Portos, ao final da grande obra do aterro do município de São Sebastião, também feita na nossa gestão, e que nós reformamos e remodelamos toda a praça que se encontrava um pouquinho deteriorada, ou bastante deteriorada, e os arquitetos da nossa gestão bolaram esse desenho para a praça. Um laguinho, né? A faixinha por sobre o globo que existe na parte central da nossa bandeira, o losango, a bandeirinha, muito linda. Então eu fico muito feliz que a prefeitura tenha utilizado e tenha enaltecido a beleza dessa praça feita durante a nossa gestão em 2007.
ok? Também fiquei muito feliz, porque o convite para a cerimônia, né, publicado pela Secretaria da Educação, para que todos aparecessem lá, e a chamada 7 de setembro, São Sebastião, Éden de felicidade. Eu quase fui às lágrimas quando vi isso aqui, sabe? Porque essa chamada é do hino municipal de São Sebastião, Éden de felicidade. Quando nós assumimos a prefeitura de São Sebastião em 2005, a lei orgânica diz que você tem 3 símbolos que representam o município: a bandeira que está aqui, que já existia, o brasão e o hino municipal. E até 2005 o município de São Sebastião não tinha hino municipal. Então nós fizemos um concurso público para se escolher um hino municipal para São Sebastião. E o hino municipal foi escolhido num concurso muito bonitinho, muito simplesinho, e que tentaram esconder durante bastante tempo aí que o hino municipal é da nossa gestão. Mas eu vou reproduzir ele aqui um trechinho só para vocês verem, né? Porque fiquei feliz que a frase do hino faça parte, fez parte desse desfile do bicentenário da independência do país. Um trechinho aqui do hino, só para vocês verem. Lindo! Esse é o hino do município de São Sebastião, aprovado e editado como lei em 2007 no nosso governo. Até então não tínhamos hino municipal. E se passou a ter o hábito de que esse hino fosse cantado em todas as solenidades oficiais do município de São Sebastião. O hino brasileiro e o hino de São Sebastião. Então fiquei muito feliz aqui que tenham escolhido uma pequena frasezinha do hino da nossa gestão, que oficializou um hino para o município de São Sebastião, que até então não tinha, e fiquei muito emocionado. Aqui é o autor do hino, o Zé Geraldo, e a primeira-dama, no momento, primeira-dama do Dr. Juan, né? Ou primeira-dama do município, minha esposa linda, que na época agraciou e homenageou o autor do hino, que era o Zé Geraldo, né? Morador lá de Boiçucanga. Parabéns à Secretaria de Educação,
Parabéns à Prefeitura de São Sebastião por ter prestado essa homenagem a símbolos e a obras que foram criadas na nossa gestão. É do município. Façam bom uso. Não precisam falar que foi na gestão do Dr. Juan. Eu falo, ok? Mas o que eu fiquei triste foi quando eu fui lá na Rua da Praia ontem assistir o desfile. Eu gosto muito dessa solenidade cívica, sabe? Que te enchem de orgulho de ser brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, né? Eu fui lá e vi esse desfile lá na Rua da Praia. Meio bagunçado, meio desorganizado. Prestei atenção e as crianças todas portavam uma camiseta, né? Que não é o uniforme escolar, mas todos com a tal camiseta. Negócio meio desorganizadão, mas vale a homenagem, né? Eu esperava muito mais, porque é o bicentenário da independência. 2019, 2020 não houve desfile. Então dava tempo para se organizar uma coisa bonita, trazer todos os alunos, uma coisa que aumentasse assim o ufanismo, o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de ser sebastianense. Eu vi uma coisinha bastante simples, mas eu gosto das coisas simples também. Mas eu fiquei bastante revoltado, porque todas as crianças que desfilaram, apenas uma parcela, não foram todos os alunos de todas as escolas, apenas alguns alunos de algumas escolas, né? Eles ostentavam essa camiseta comemorativa, alusiva à data. Aí eu digo para os senhores assim, um pouco de revolta, sabe? Se podem produzir essa enormidade de camisetas comemorativas que levem a lembrança de um governo atual, por que essas crianças não ganharam uniforme escolar? Todas essas camisetas, tanto as que portavam os alunos como que portavam outros membros que estavam por ali no desfile, elas poderiam ser transformadas em uniformes escolar. E esse governo não entrega para as crianças uniformes escolares há mais de 4 anos. Por que não entrega uniformes escolares? Vou dizer para vocês aqui em off, né? Porque o uniforme escolar requer uma licitação séria, uma licitação que não favoreça ninguém e que ofereça um produto de qualidade para as crianças. As ligações do senhor prefeito, dessa administração, com as empresas que produzem uniformes escolares, já estão sob investigação profunda do Tribunal de Contas e de operação dita Prato Feito, também uma operação da Polícia Federal, porque os vínculos dessa administração com as empresas que produzem uniformes são muito estranhos. Então é mais fácil fazer uma licitação meia boca e dar para as crianças, para os professores, para os membros da administração milhares de camisetas a um custo que seria suficiente para entregar para as crianças uniformes escolares de qualidade. Mas eles querem fazer propaganda de um governo. Eles não querem levar conforto e economia e segurança às famílias e aos alunos da rede pública municipal. Aí eu sou obrigado, né, a mostrar para os senhores que nós também fazíamos desfiles de 7 de setembro, sabe? Mas vou passar bem rápido as fotos, porque são muitas fotos. Então você vai prestando atenção. A nossa banda era extremamente prestigiada, o nosso locutor aqui, o querido Gustavo, todo mundo, era uma solenidade cívico-militar, né? A professora Marilene hasteava a bandeira, tudo como tem que ser, né? Fazia palco na Rua da Praia, todo mundo desfilava, a Marinha, o Exército Brasileiro, todo mundo participava, a polícia, os aluninhos
um projeto social da Polícia Militar, a Polícia Militar. Era um desfile que abrangia a nossa gloriosa Guarda Civil Municipal, uniformizada, os veículos, né? Os carros da prefeitura, todas as instituições do município participavam, todas as instituições, terceira idade, a PAI, oficinas culturais, as crianças das escolas de dança, todos os maternais, pré-escolas, todos uniformizados, todos os alunos com uniforme escolar belíssimo, que era oferecido pela administração municipal para identificar os nossos pequeninos e para que as famílias, coisa linda, e para que as famílias tivessem uma economia e uma segurança, porque isso é o que se tem quando se uniformiza os alunos, né? E eu ficava muito orgulhoso, sabe? Porque era um dinheiro muito bem investido que nunca gerou questionamentos em tribunal de conta, em local nenhum. Todas as escolas municipais, todas que possuíam fanfarras, receberam uniformes, instrumentos, e era muito democrático, né? Aqui a querida Ângela distribuindo papel do Sindicerv no meio do desfile, não tinha problema nenhum. Democracia imperava, nós não oprimíamos ninguém, não. Isso era um verdadeiro desfile de 7 de setembro. E eu estou passando rapidinho, mas você já deve ter percebido uma coisa, né? No nosso desfile de 7 de setembro, à beira da avenida, não haviam grades. Não haviam grades. Eu não permitia, nunca permiti que nossos eventos se separasse as pessoas por obstáculos. Então eu não autorizava a colocação de grades. Havia a livre movimentação da população e o respeito era imenso. Ninguém invadia a avenida. Verifiquem aí. O espaço para o desfile era respeitado. Essa é a construção da cidadania, sabe? Quando um povo recebe do seu governante o respeito e a orientação para que se comportem adequadamente, nada fica bagunçado. Tudo é respeitado. Estou passando, são centenas e... Olha os meus aluninhos. Coisas mais lindas. Todos uniformizados. Todas as bandas e fanfarras. Avenida lotada, sem barreiras. Sem barreiras. Nenhuma barreira. Nenhuma. Quem quisesse passar, que passasse. O desfile é da população. Se querem bagunçar, baguncem, mas ninguém bagunçava. Eles tinham um tremendo respeito pelo nosso governo, sabe? E uma das coisas que muito me entristeceu, né? A minha linda professora Marilene, secretária da Educação, que muito me entristeceu nesse desfile, foi ver que a banda municipal de São Sebastião, a chamada BAMUS, que tanto, olha os carros, todos adquiridos com o dinheiro resultante dos impostos que a população pagava. Não havia aqui nenhum carro alugado, todos, frota própria da prefeitura, todas as ambulâncias eram da prefeitura de São Sebastião, compradas com o dinheiro do contribuinte municipal. Zero, frota zero. Hoje tem que desfilar com a ambulância do SAMU, porque o próprio carros antigos, não tem novidade nenhuma. E aquilo que me entristeceu, a ausência da BAMUS.
uma organização musical muito querida e foi criada na nossa gestão também a partir de um acerto entre as bandas existentes para que tivéssemos uma banda municipal, né? Isso aqui cortou meu coração, sabe? Porque eles conseguem destruir até isso, a manifestação dos jovens através da música. Entendeu? Desfile bonito pela emoção dos jovens que lá desfilaram. Desfile relegado a segundo plano pela administração municipal, pela falta de organização e de pompa que merecia esse governo do bicentenário da independência. A queda da máscara quando dizem que não conseguem dar uniforme escolar para as crianças porque os recursos não são suficientes, mas são suficientes para fazerem propaganda do atual governo. E não fazem nenhuma novidade que não seja aquilo que é habitual dentro das comemorações cívicas do município de São Sebastião. Viva o Brasil! Viva São Sebastião! E basta de governo perdulário e enganador na nossa cidade. Vamos à luta. O que eles fazem muito bem? Rapaz, eles fazem muito bem isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. Eles usam toda a estrutura e todo o poder que tem enquanto governantes para fazer cartazes assim, ó, agora em época eleitoral. Felipe Augusto e São Sebastião apoiam. Eles não são donos de São Sebastião. Eles não mandam no desejo livre e constitucional de quem quer que seja, vote em quem quer que seja, de sua livre vontade. Então São Sebastião não apoia, não senhor, aquilo que o prefeito apoia. O morador de São Sebastião apoia o que bem entender, porque a manifestação dele é livre e soberana. Essas faixas nos envergonham, porque eles querem como que acabrestar o direito constitucional do cidadão sebastianense votar em quem bem entender. Então São Sebastião não apoia isso que está na faixa. Coloque aí que eles apoiam, mas a população de São Sebastião não. Isso vai se constatar nas urnas, né? Ou nós vamos ficar bastante tristes. E como é que eles fazem essa movimentação de apoio? Eles chamam todos os comissionados da prefeitura de São Sebastião e lotam aí espaços que são alugados ou quiçá comprados por eles, né, para demonstrar apoio a candidatos que aparecem aqui nessa época. E isso é dinheiro. Esses comissionados são pagos com o seu dinheiro. Essa é a tal do uso da estrutura pública para tentar perpetuar no poder aqueles que são simpáticos ou poderão dar algum tipo de proteção aos governantes municipais. E aí deixam até uns atos falhos, né? Nesse horário, talvez, digam assim, mas era fora do horário de trabalho. Sim, mas todos os que trabalham na prefeitura aí estavam. E todos aqueles que ocupam cargos comissionados, aí, boa parte daqueles que ocupam cargos comissionados aí estavam. Até o fotógrafo é funcionário da prefeitura municipal. E a máquina que tira as fotos é patrimônio da prefeitura municipal. Quer apostar comigo? Toda a estrutura montada com o seu dinheiro dentro da prefeitura de São Sebastião está a serviço da política partidária praticada pelo senhor prefeito municipal e os seus asseclas, né? Isso se fez sentir no desfile de 7 de setembro ali na Rua da Praia. Eu fui procurado por várias pessoas da Secretaria da Saúde de São Sebastião, da Fundação de Saúde de São Sebastião,
que estavam em peso no desfile e diziam: doutor, ou a gente vinha ou o facão ia comer. Encontrei pessoas portando a camiseta e eu falei: ué, mas você também trabalha na educação? Não, eu sou da outra secretaria. Mas o que você está fazendo então lá no desfile uniformizado, voluntariamente? Não, eu tenho um carguinho lá. Se eu não aparecesse aqui, o facão ia comer. As secretarias do município de São Sebastião estão sendo designadas assim: esta secretaria põe adesivos de fulano de tal. Esta secretaria põe adesivos do deputado tal. Esta secretaria, adesivos do candidato tal. As secretarias da Prefeitura de São Sebastião e os seus cargos comissionados estão sendo ordenadas ou pressionadas, todos os cargos comissionados, a que coloquem os adesivos de determinados candidatos apoiados pelo senhor prefeito. Não é verdade? É verdade, sim, senhor. Isso está aí na rua e você pode ver perfeitamente. E grande parte desses que colocam os adesivos nos procuram e dizem: Juan, é o adesivo ou o cargo. Eu tenho família. Eu espero que exista apenas um voto para cada carro desse que é obrigado a portar um adesivo de maneira opressiva e ameaçadora, emanada do poder público municipal. Eu acho que essas urnas vão ser reveladoras. E eu espero que vocês compartilhem comigo dessa opinião, tá? E se comprometam a não se deixar achacar, a pressionar, a humilhar para votar em quem o mandatário quer. O voto é espontâneo, você vota em quem você bem entender. Eu, por exemplo, tenho meus candidatos a deputado estadual e deputado federal, já falei para vocês, né? Até mostro aqui, ó, o meu candidato a deputado federal é o querido Marco Bertaioli e a minha deputada estadual é a Irê Juliane. E eu peço aos amigos assim: olha, se você ainda não fez a sua opção e quiser nos ajudar, vote aqui, ó, no Bertaioli e na Irê, deputado federal e deputado estadual. Peço educadamente, sem pressionar ninguém, até porque não tenho esse instrumento de pressão e quando poderia tê-lo, nunca o usei. A história é testemunha. Então, queridos, a eleição se aproxima, vocês exerçam o seu direito ao voto com altivez, sem se amedrontar, né? O voto é secreto. Vai lá na urninha, coloca o seu votinho e depois sai para comemorar a vitória do seu candidato, não a vitória do candidato do grupo opressor. Tá bom? Eu quase esgotei o assunto. Falta só mais um recadinho. Queridos membros da Guarda Civil Municipal de São Sebastião, não entrem nesse jogo de palavras do senhor prefeito municipal, não o defendam naquilo que é sabidamente irregular. Hoje eu tive o prazer de saber que foi encaminhada ao Ministério Público a denúncia sobre o uso inconstitucional do dístico Polícia Municipal. É inconstitucional chamar a Guarda Civil Municipal de Polícia Municipal. O dia que isso for amparado em lei, que assim seja, mas agora não. Então, todo gasto feito em mudança de letreiros, vestimentas, coletes, etc. e tal, eu espero que o Ministério Público mande o prefeito ressarcir os cofres municipais. Essa mania, esse distúrbio psiquiátrico de querer ser o ditadorzinho da cidade de São Sebastião não pode prosperar. Então, os meus queridos guardas civis municipais, não entrem nesse jogo, não é problema de vocês. A corporação tem que ser mais respeitada. E o respeito não se ganha com mudança de denominação ou com calibre 12 ou fuzis.
se ganha quando o poder público faz com que a população respeite a corporação que foi criada para ser uma polícia orientadora, uma polícia preventiva, parceira da comunidade. Não peguem esses tiques de militarismo. Sejam polícias, sejam guarda civil municipal, conforme foi criada, até que a lei maior a altere, o que não é o caso no momento. Parabéns ao Elton que encaminhou essa denúncia ao Ministério Público. Ufa! Bom, quinta-feira que vem nós vamos estar aqui de novo na nossa live e eu vou publicar a agendinha das reuniões da próxima semana, que não ficou pronta ainda. Eu espero que vocês participem. 2024 é logo ali e somos 100% São Sebastião. Um grande abraço e até quinta-feira. Valeu!